Questão de número 35. Leia atentamente as informações apresentadas no texto a seguir. É impossível conhecer o Hot Park sem notar os grandiosos toboáguas do Aqua Race. Formado por 3 escorregadores, com ponto de descida localizado a 13 metros de altura, com uma descida alucinante de 110 metros de comprimento e com velocidade que pode chegar a 30 km por hora, a atração faz parte das mais radicais de todo o parque. Considere o seguinte problema: uma pessoa adulta com massa de 80 kg entra em um dos escorregadores do Aqua Race. A partir do ponto de descida, de quanto será o trabalho realizado pela força peso para deslocá-la até a parte inferior do brinquedo no nível do solo? Dado módulo da aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e para desprezar a ação de forças dissipativas. Bom, então nós faremos agora uma breve revisão da grandeza física trabalho, certo? E em seguida nós determinaremos o trabalho realizado pela força peso, certo? Para deslocar a pessoa desde o ponto de descida, né, até a parte inferior, certo, do brinquedo. Muito bem, esta figura ilustra a situação, ou seja, o problema que estamos modelando. Seguinte, ó, o toboágua nós iremos aproximar, né, como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, certo? Então, é a hipotenusa, né, deste triângulo retângulo aqui. Veja que o seu comprimento é 110 metros, conforme a questão nos informou, e também destaca o ponto de descida, né, que está a 13 metros, né, acima do nível do solo. Seguinte, em qualquer ponto do toboágua, a força-peso sobre a pessoa aponta sempre para baixo, certo? Além do mais, conforme estamos considerando aqui, a pessoa ela se desloca ou se move para baixo, certo? E para a direita ao mesmo tempo. Por exemplo, após um determinado tempo, né, que ela partiu do ponto aqui de descida, né, veja que ela se moveu para baixo uma distância vertical d1, né, e para a direita também uma certa distância, né, uma certa distância horizontal. Então, ó, vamos registrar essa informação que ela é importante. Ó, a pessoa se desloca para baixo e para a direita ao mesmo tempo. Veja que a força-peso ela está na mesma direção e mesmo sentido do deslocamento vertical, ou seja, direção vertical e sentido para baixo, né? Ou seja, ambos apontam para baixo, o deslocamento e a força-peso. Então, ó, desta ilustração, P e D estão na mesma direção e sentido. Seguinte, quando uma força que age sobre um corpo estiver na mesma direção e mesmo sentido do deslocamento provocado por ela, o trabalho realizado por esta força é positivo. Então, ó, vamos escrever isso. Ó. Trabalho, que eu vou representar por esta letra, por esse símbolo, é realizado por uma força F,
que possui a mesma direção e sentido de D, né, que é o deslocamento, é um trabalho positivo e é calculado usando essa fórmula aqui, ó. É a intensidade da força vezes a intensidade do deslocamento. Um trabalho positivo, né, também é chamado de trabalho motor. Então, ó, trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Certo? Nesta fórmula aqui, F é a força-peso. Então, ó, F é igual a P. Só que a força-peso ela é calculada da seguinte forma, pegando a massa do corpo multiplicando pela aceleração da gravidade. Então, nós vamos inserir no lugar de F, P, só que no lugar de P é mg. Então, ó, obtemos mgd. Esta é a fórmula para determinar o trabalho realizado, né, pela força-peso. A questão ela nos forneceu a massa da pessoa, né? Então, ó, massa da pessoa que é 80 kg. Então, a questão nos forneceu esta informação. Também nos forneceu a distância vertical percorrida pela pessoa, né? Então, ó, distância vertical que é 13 metros, certo? E nos disse para considerar, né, a aceleração da gravidade, né, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E também para desprezar, né, forças dissipativas, ou seja, o atrito entre a pessoa e o tubo-água. Bom, então nós usaremos a fórmula que deduzimos anteriormente para determinar o valor do trabalho realizado pela força-peso para deslocar a pessoa desde o ponto de descida, certo? Até a parte inferior do brinquedo. Então, ó, substituindo esses valores no lugar de cada símbolo que representa estas grandezas, então vai ficar assim, ó, 80 vezes 10 vezes 13, certo? M80, G10 e D13. Esse produto ele é 10.400 e como a unidade de trabalho é o Joule, né? Portanto, o trabalho realizado pela força-peso, né, é de 10.400 joules, né? Quando nós analisamos as alternativas, vemos que a única alternativa correta é a letra B.